Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Miguel Mansano de Souza, sou aluno do primeiro semestre do curso em Direito pela Universidade do Estado de Mato Grosso e darei início à abordagem sobre os 10 princípios da economia do autor Gregory Mankiw e eu vou dar enfoque aos princípios 5, 6 e 7. Nele, ele utiliza de diversos exemplos, conceituações acerca do tema, e obviamente eu tratarei deles aqui e também abordarei outros conceitos, exemplos complementares que possam ajudar no entendimento acerca do tema e também conceituações diversas que não são necessariamente na mesma linha de raciocínio da que a dele, pois eu acredito que seja uma forma justa de ampliar o debate acerca desse tema que é a economia. Vou tratar mais sobre conceituações acerca da escola austríaca de economia, mas que eu acredito que seja uma parte importante das escolas e que traz conceituações que hoje se aplicam muito bem e fazem mesclagem em relação a outras áreas do conhecimento e até mesmo outras partes e escolas da economia e faz com que elas se complementem e amadureçam também. Bom, a parte que eu irei abordar aqui no vídeo, ela está centralizada no tópico como as pessoas se interagem. E nele está contido o princípio 5, 6 e 7. E irei tratar deles aqui. O quinto princípio, no caso, que ele relata, o comércio pode ser bom para todos. Realmente, o comércio ele traz benfeitorias para a sociedade de uma maneira que se pode ser vista desde a época da Revolução Industrial, onde a especialização do trabalho e a divisão do trabalho começou a surgir e a alavancar, mesmo que em condições precárias, uma sociedade onde antes não era industrializada passou a ser, gerando assim um maior bem-estar social, uma evolução vista hoje nos dias atuais. Como a gente pode perceber com o avanço de tecnologias, avanço das comunicações, é muito incrível como que isso é perceptível no dia a dia desses avanços, da importância dessa cooperação mútua entre as pessoas. Ele traz no livro, nos primeiros 4 princípios, que realmente os indivíduos eles tomam decisões e essas decisões influenciam acerca dos seus resultados finais. E à medida que o comércio ele vai evoluindo, ele é bom para cada indivíduo, há uma certa expectativa de melhora na sua qualidade de vida, pois quando se há trocas voluntárias, obviamente essas trocas parte de trocas onde há uma intenção de sair do seu estágio de uma condição X para uma condição melhor, alcançando assim o seu bem-estar, sua felicidade, seu objetivo, o seu bem final, o que você almeja, o seu desejo. Porque o ser humano ele é movido por ações e por desejos. Esses desejos eles são tomados por ações e essas ações a gente utiliza dos meios que a gente tem para satisfazer essas nossas vontades. Na realidade, o comércio ele é bom para todos, porque durante a evolução da nossa sociedade, que a gente foi progredindo nas formas em que a gente trocava, desde o mercantilismo até a evolução do próprio escambo, primeiramente, da evolução da criação da moeda, a gente foi se aperfeiçoando de uma maneira que possibilitou esse nosso desenvolvimento, a facilidade com que ocorresse essas trocas, a facilidade com que ocorresse esse comércio. E isso acabou sendo benéfico para todas as partes. No texto mesmo ele traz a questão, o exemplo atual, entre o Japão e Estados Unidos e da sua concorrência. Mas, obviamente, quando se há um ecossistema onde há um comércio em si, as partes que produzem, elas estão determinadas a sanar as suas demandas. Isso a gente pode colocar também como um conceito de economia advindo de Mises, Ludwig von Mises, que economia nada mais seria, trazendo para a questão bem individual mesmo, que é o estudo da ação humana, que o comportamento individual ele é propositado para um fim, que na maioria das vezes essa questão comercial de troca voluntária entre 2 indivíduos estará buscando
uma satisfação futura melhor do que aquele indivíduo tem atualmente. Citando um dos benefícios de ocorrer essa concorrência, este comércio voluntário, essas trocas, é que à medida em que você produz um certo bem, você estará prestando um serviço para tal pessoa que irá valorar esse bem e fazendo com que aumente o interesse pelo mercado em produzir aquele bem, em melhorar as suas qualidades, em melhorar a sua tecnologia para melhorar a produção daquele bem. Consequentemente, isso vai levar uma cadeia, vai gerar um benefício social, mesmo que indiretamente. Mankiw também aborda a questão da família. Ele traz o exemplo em que as próprias famílias estão em concorrência uma com as outras. Isso a gente pode abordar também. Uma questão que Murray Rothbard ele traz no livro Dinheiro na Relação, no tópico em que o dinheiro em uma sociedade livre, na relação de trocas, onde ele justamente fala sobre a especialização que começou a partir da Revolução Industrial e que a partir disso houve um maior enfoque nessa questão, porque a partir dessa especialização permite que cada indivíduo aprimore as suas melhores habilidades e permite que cada região geográfica também desenvolva seus próprios recursos particulares. Porque se ninguém pudesse transacionar, se o indivíduo fosse forçado a ser totalmente autossuficiente, como ele também coloca no livro, a maioria de nós provavelmente iria morrer de fome e o restante mal conseguiria sobreviver e mal conseguiria evoluir e chegar no patamar que chegamos na nossa sociedade. Por isso é fundamental essa questão da troca, da especialização do trabalho e de toda essa cadeia econômica evolutiva que chegamos até os dias atuais. Essa questão do sexto princípio, onde coloca que os mercados são geralmente uma boa maneira de se organizar a atividade econômica, é justamente essa questão da palavra, geralmente, que dá essa dualidade de pensamentos e de ideias do que poderia ser o gerenciamento da atividade econômica sem ser através do mercado. É mais fácil a gente considerar pela nossa história e pelas análises práticas também, influenciada das economias, principalmente das liberais, que a economia é sim de fato a melhor maneira de se gerir no mercado. E existem outras diversas abordagens em relação a como isso pode acontecer, mas são apenas conceituações em outras escalas. Ele coloca primeiramente justamente essa questão da União Soviética nos anos de 1980, onde ela, a partir da centralização do poder econômico, a partir dos seus ditadores, fez com que acarretasse diversas problemáticas em relação à economia, pois o tabelamento de preços que ocorreu, isso tudo questões históricas, fez com que houvesse uma impossibilidade do cálculo econômico em si, das precificações em relação às áreas da economia, o que deveria ser produzido, e isso levou a uma falha catastrófica em relação ao governo soviético. Por isso é tão difícil quando se torna uma posição arbitrária de se regular o que vai ser produzido, para quem vai ser produzido, a quantidade que vai ser produzida, pois a economia não se baseia simplesmente em questões objetivas, ela é muito mais subjetiva, partindo principalmente do indivíduo, da questão da análise teórica do porquê nós precisamos desenvolver teorias e chegar a conclusões no que a gente vai comprar, adquirir, o porquê, o motivo, para qual objetivo a gente quer atingir aquele fim e do porquê se eu estou comprando um bem específico, para que eu estou utilizando ele, se é para o meu final, se ele é um meio termo para atingir o meu objetivo final. Então, entra diversas situações em que essa tomada de decisão simplesmente centralizada foi como que acarretasse no fato da União Soviética acabar ao longo da década de 1980. Aí entra uma questão também que eu acho interessante de abordar, é que existem teóricos e um mais conhecido que fez realmente uma teoria base em relação à impossibilidade do cálculo econômico numa economia socialista, como era na União Soviética, foi Ludwig von Mises, um austríaco em que teve 2 livros muito importantes em que ele abordou esses aspectos. O primeiro deles é um bem mais introdutório ao assunto da economia, que são as 6 lições, que no caso é esse daqui,
que ele aborda, como o próprio título já diz, 6 lições básicas sobre economia, conceituações, onde ele vai trazer o porquê acontece a inflação, como ocorre as precificações, por que elas se dão de tal maneira. E ele vai falar também na parte do socialismo, do problema do cálculo econômico, mas ele não acaba aprofundando. E justamente ele tem um livro sobre isso que se chama O Cálculo Econômico no Socialismo, que ele vai abordar justamente essa questão. Colocando justamente essa questão para acrescentar em relação ao debate do tema, que aproveitando que a gente entrou no quesito do porquê que a União Soviética tinha falhado naquele instante, é justamente por essa questão do cálculo econômico, pois Mises ele aborda como se fosse uma forma em que o cálculo econômico para cada indivíduo em uma mesma sociedade, em uma mesma empresa, que ele dá o exemplo necessariamente da empresa, é que são nessas transações de livre mercado, formação de preços, que a serem tomadas para todos os indivíduos são formados os preços de mão de obra, dos empregados, os salários, dos bens, e onde não há o livre mercado, não há mecanismo de preços, e sem o mecanismo de preços é impossível haver o cálculo econômico. Por isso que isso até acabou se tornando um dos principais eventos que aconteceram no final do século XX. E a questão da problemática também de se dar tanto poder na mão de uma pessoa, de pessoas, né, que vão controlar, querendo ou não, alguma parte da sua vida. Essa questão do bem-estar econômico de todo o país é uma questão tão complexa porque cada um de nós é tão individualmente diferente. É uma questão tão subjetiva do que é a felicidade para mim, para você. Então, essa questão é infinitamente discutível e complexa e tem que ser debatida muito e muito, muito ainda. Logo após isso, ele dá enfoque à questão de que os países que iam nessa mesma perspectiva de uma economia centralizada passaram a buscar novos métodos para formular teorias econômicas. E a partir disso, então, entrou a descentralização em relação às famílias e às empresas, que essas seriam as principais posições no mercado a serem tomadas como base das suas decisões, das suas iniciativas. E que os preços, então, o interesse próprio guiariam as suas decisões, consequentemente. Aqui a questão que a gente pode colocar também é justamente essa conceituação em relação às famílias e às empresas, que é uma questão muito subjetiva, coloca como se fosse família como um ente uno, ou na verdade elas todas em sua escala de DNA são formadas por indivíduos, pessoas. E isso formaria, então, com que as interações sociais partissem unicamente de indivíduos, as decisões tomadas por eles influenciariam, então, na tomada de decisões de toda uma economia. Por isso que ele aborda também, Mencken, depois, essa questão em relação às famílias e às empresas de uma maneira enigmática na economia, pois ninguém realmente está cuidando do bem-estar de toda a sociedade. Mas, de certa forma, ao interagir, você acaba influenciando que esse arranjo ocorra de uma maneira fluida, de maneira com que afete positivamente toda a cadeia social. Interessante ressaltar que ele citou Adam Smith, que foi um dos primeiros a realmente formular teorias economicamente liberais, e que influenciou outros teóricos a aprofundar nessas teorias e irem até além das suas conceituações, que ele trouxe inicialmente da mão invisível, que ele até traz aqui, onde ela autorregularia o mercado e que a intervenção mínima no Estado seria nesse caso. E a partir disso, Menger deu início a seus estudos, onde Karl Menger ele escreveu até o livro Teoria Monetária e a Origem da Moeda, em que onde foi aprofundado também a outros autores como Eugene von Bauer. A partir disso Mises estudou com ele, Hayek estudou com ele, e foram autores que se desenvolveram ao longo do século XX em relação ao liberalismo, ou muitas das vezes em sua teoria mais aprofundada como Rothbard no libertarianismo, que é uma questão muito diferente. Mesmo assim, Adam Smith, sendo liberal, um liberal clássico, não escapou das críticas em relação à sua conceituação de mão invisível do mercado, justamente pela questão que ele aborda, e também o autor Gregory Mencken aborda no livro da questão mágica em que se aconteceria as
formulações no mercado em que isso se ocorreria de maneira simplesmente por acaso e automática. A questão é justamente a abordagem que se trata em relação disso, pois indivíduos agindo e agindo voluntariamente, essas trocas ocorrem, o que fazem com que uma cadeia produtiva aconteça naturalmente, uma cadeia de valorações aconteça, e isso foi evoluções que ocorreram ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Porém, isso não deixa de ser um conceito básico que ele aborda, que ele até evidencia a questão da interferência estatal, interferência governamental no mercado e nas controles de ações de preços, que é justamente que acarreta diversos problemas econômicos, como inflação, como bolhas de crédito, que a gente até está vivendo a gente teve uma agora em 2008, que faz 12 anos, mas meio que por consequência disso a gente está vivendo uma bolha da bolha. A gente foi curar uma bolha através de outra bolha de crédito. Isso é meio curioso de falar, mas é um assunto um pouco complexo, então eu vou deixar a parte nesse instante, mas que é interessante ressaltar a questão monetária de se expandir crédito de uma maneira inconsequente, de uma maneira em que não haja um controle pelos juros, e isso até mesmo reflete na questão do Brasil, onde a taxa Selic vista por muitos hoje como uma taxa artificial que não estaria nesse preço, não era para estar nesse valor tão baixo de 2,25%, se não me engano, 2%, se não me engano, eu não sei qual foi a última cotação, mas que isso influencia diretamente no mercado na questão de uma imagem que se passa, mas que na verdade não é o que está acontecendo. Isso meio que engana as pessoas a agirem, tomar decisões erradas. Isso aplica negativamente em qualquer economia. E justamente retomando essa questão da conceituação de Adam Smith da mão invisível, que trata da questão do intervencionismo do Estado como uma forma a se evitar numa economia, a gente pode enaltecer uma palestra que foi dada nos anos 1980 na Argentina, em relação ao livro das 6 lições mesmo, que é uma palestra específica, que ele dá o exemplo justamente do leite. O leite, que é um bem primário para a sociedade, e a partir disso um governo com que visasse a ampliação, o acesso desse bem para toda a população, resolve então estipular um tabelamento de preço. O que isso vai acontecer em sequência como cadeia? As pessoas que não haviam condições de comprar pelo preço X, agora vão poder comprar. Isso vai haver um aumento na demanda. Acarretando um aumento na demanda, há também os produtores marginais, que são aqueles que produzem por um lucro menor produzem um lucro menor e com custos mais elevados. Isso vai fazer com que esses produtores se sintam menos atrativos a esse mercado e optem por outras opções, fazer derivados desse leite, como coalhada, queijo, e até mesmo vender as suas vacas para o matadouro em relação à produção do leite em si. Isso, consequentemente, gera uma falta de estoque de leite no mercado. Uma das consequências é as pessoas que estão dispostas a pagar o preço estipulado pelo governo não vão conseguir mais comprar esse leite. E também haverá uma corrida para adquirir tal bem. Isso vai acarretar naqueles fenômenos em que geram filas e filas de mercados para conseguir tal bem pela tabelação de preços do governo. E então o governo, a partir disso, ele meio que se frustra e pergunta então aos produtores de leite: por que vocês pararam de produzir? Bom, os produtores vão que os preços estipulados pelo governo são menores do que os custos. Então, por isso, eles não vão produzir mais leite. Então, o governo, com a sua maior força de vontade, pergunta novamente para eles: o que vocês precisam para produzir leite? Quais são os insumos? E aí vai acarretar um exemplo da ração. E então, o governo determina: pois bem, vamos tabelar o preço da ração. E o que vai acontecer com o preço da ração? O mesmo processo, o mesmo acontecimento que ocorreu no preço do leite. Isso é uma consequência que só aumenta a cada vez e vai afetando a economia de uma maneira em que chega um estágio onde não há mais uma questão sustentável que se consiga conviver sem a escassez de produtos no mercado. Bom, o 7º princípio é justamente o Gregor Menkel abordando a perspectiva de que às vezes o governo pode melhorar os resultados da economia. Essa é uma questão questionável, totalmente questionável, em relação a qual visão ele está abordando. Imagino que seja uma visão mais keynesiana de se olhar para a economia, onde ele vai basear a
o sucesso e o crescimento econômico através do gasto da população, influenciando e aumentando os seus gastos, consequentemente vai melhorar a economia porque vai reaquecê-la. Justamente essa é a questão de que os governos podem melhorar o resultado da economia, é uma questão dúbia, onde por quais perspectivas, por quais métodos, por quais estudos. Então, isso acaba se evidenciando como um debate. Até coloca aqui que se a mão invisível é tão boa, por que precisamos de governo? Uma resposta que ele colocou aqui é que o governo precisa esse mesmo governo precisa proteger essa mão invisível. Bom, como que ele vai fazer isso? Quais são os métodos? E essa é a pergunta que também fica, no caso do autor. Bom, eu acho que esse princípio é um dos que eu mais discordo deles. Outros eu até apontei algumas considerações e complementariedades, mas que tem em sua valoração uma boa utilidade, mas que nessa parte é uma questão muito controversa na minha visão, justamente por essa questão do governo não poder estar em todos os lugares a todo momento, em todo o tempo. Ele coloca o exemplo dos fazendeiros que precisam de proteção, da sua proteção da propriedade privada, que é fundamental para que ocorra uma economia de mercado, ocorra o livre comércio, e que esses fazendeiros precisam dessa proteção, consequentemente precisam de alguém para fornecer isso. Mas na prática, tomamos por exemplo o Brasil mesmo, que não é um país totalmente aberto, muito pelo contrário, mas que pelo fato de ser subdesenvolvido, o governo ele não consegue arcar com todas as suas premissas. Isso acaba dificultando justamente na questão de relação, pois quando acontece algum ato, alguma violação da propriedade privada, de muito dificilmente que aquele ato ocorra e de maneira quase instantânea ou haja alguma intervenção por parte do governo para que não se afete essa questão da propriedade privada. E que não é necessariamente tenha um fiscal ou alguma coisa do tipo para que realmente se estabeleça essa troca voluntária entre duas pessoas em relação ao meu serviço que eu estou fornecendo como restaurante para aquela pessoa, estou fornecendo alimento e ela que tenha obrigatoriamente que me pagar acerca do governo que está me protegendo. Não, isso ocorre de uma maneira muito mais voluntária, muito mais natural por ponto de vista humano. Ele levanta como argumento também dois conceitos que é em relação à equidade e promover a eficiência econômica em relação ao mercado. E por isso eu gosto sempre de abordar indagações acerca do tema e como que isso vai se ocorrer, por que e quando, quais são os motivos, porque, querendo ou não, há um processo de troca de poderes que está no alto escalão de qualquer país, de qualquer estado. Então, como essas decisões serão feitas, quais são os critérios, quais são as diretrizes que estão baseando essa teoria de por que fazer essa tal ação. Quando, na verdade, o próprio mercado ele explica essas ações por sua essência. Ele também vai tratar das questões improdutivas, pois se uma empresa, ela por si só dá prejuízo ou ela não é necessariamente interessante para uma área específica, se um bem não é necessariamente importante para que haja um avanço, para que haja uma melhora na qualidade de vida das pessoas, se esse bem não é demandado, a própria economia, a própria questão, ela terá de expurgar essas empresas. É uma questão muito mais natural. Aqui eu posso mesmo colocar o argumento e colocar. Aqui mesmo eu posso colocar a situação que ocorre nos governos atuais, que é justamente essa questão da proteção de empresas que geram oligopólios, que geram monopólios e que o governo protege essas áreas. O Brasil mesmo é um exemplo massivo disso, onde entram a Anatel, por exemplo, uma empresa de telefonia, onde tem a Vivo, a Claro, a Oi, a TIM, mas que elas todas são reguladas por essa entidade e que não há uma possibilidade de, a não ser por diversos processos burocráticos, de empresas virem e favorecerem serviços melhores. E essas empresas, querendo ou não, você mesmo que tem a internet móvel ou pega serviço de alguma dessas operadoras, sabe que a qualidade não é tão boa quanto a de países economicamente mais livres. E isso se demonstra também tanto na liberdade econômica de um país em relação à sua liberdade, em relação
há a sua metodologia com que o governo lida com a economia, se coloca ela à parte, se ele interfere, se ele toma decisões que vão afetar o meio econômico ou não. Na própria índice, que não que é atualizado todos os anos, que é o IDH, onde mostra os países mais desenvolvidos, que são os que são mais economicamente livres e que o governo deixa a disparidade, onde o governo deixa a economia do livre mercado acontecer fluentemente. Ou, na maioria das vezes, o que acontece na sua maior... Ou, na maioria das vezes, o que acontece geralmente dar mais uma liberdade, mas não totalmente fluida ainda. Aqui no último parágrafo desse princípio que ele aborda aqui, ele utiliza a questão da falha do mercado, que é muitas vezes vista também como a falha do capitalismo, que são a questão dos ciclos econômicos, que quando a gente vai aprofundar nas questões do porquê isso ocorreram, quais são os fatos, do porquê aconteceu naquele ano, quais foram os motivos por trás, quais foram as tomadas políticas, quais foram as decisões políticas, quais foram os projetos e as medidas que foram tomadas posteriormente. Quando a gente vai elencando, se encaixando todas essas perspectivas, a gente vai percebendo que houve necessariamente algum fator externo, mas não a externalidade que ele coloca nesse parágrafo aqui, mas é justamente uma relação que vai além dos empresários, dos produtores que levam o seu produto ao consumidor. Vai muito mais além. Essa questão parte muito mais das intervenções feitas, que aqui é uma crítica que eu faço, que eu deixo, e eu imagino que não teria um tempo tão hábil aqui como eu gostaria que tivesse. Não estou falando pessoalmente, não estou abordando aqui na forma como eu gostaria, como tivesse mais tempo, que houvesse realmente um debate, mas é uma questão a se levantar. Aqui ele também aborda uma questão muito importante que a gente sofre nos dias atuais, que é a questão da poluição, que não necessariamente precisa ser um fato a ser abordado para ser um motivo de intervenção, mas que é levado muito mais por uma questão ética do até onde vai a nossa liberdade, vamos dizer assim. Mas isso é uma questão muito, muito perigosa de se abordar também. Mas seria a questão da conceituação do PNA, que é o princípio da não agressão ao indivíduo. Isso entra uma questão muito mais ética, muito mais moral em relação a essa coisa, porque vai se debater se a poluição é uma agressão ao indivíduo, se ela em meios de uma propriedade privada ela é válida. Então é uma questão muito mais complexa que justamente Hoffer vai trazer no seu livro que ele escreveu, fazendo uma ética derivada da propriedade privada, onde ele vai abordar diversos problemas, como poluição, seja do ar, sonora, e isso é uma questão importante a ser debatida, mas que é uma questão muito mais aprofundada, onde daí entram conceitos de apropriação original, da utilização da sua ferramenta de trabalho, como Locke já dizia inicialmente também, e entra muitas situações nesse sentido que ele vai abordar e distanciar essa parte econômica e da economia em si sobre uma parte muito mais teórica do princípio de não agressão, e acaba pegando pelos exemplos onde ele também coloca no final do parágrafo em relação a se uma cidade possui apenas um poço e essa pessoa que possui esse poço, essa propriedade, ela não estaria sendo beneficiada por haver um monopólio da água em si. Acontece que a água, mesmo sendo um recurso escasso, nesse exemplo, por que não poderia acontecer uma associação voluntária entre os outros indivíduos para que ocorra de tal forma onde esses mesmos irão perfurar o seu próprio poço, onde esse poço pode concorrer não somente pela questão de ter uma opção a mais pela água, mas pela qualidade também, por estar perto de uma nascente mais pura de água, e existem diversas questões. E a questão geográfica também é muito importante, onde nessa questão do debate que ele colocou como exemplo do poço de água, o que de certa forma já acontece nos dias atuais. Pois, por exemplo, eu vejo um exemplo prático que aconteceu em uma cidade aqui do Brasil, não me recordo qual, mas que os moradores, por si próprios, fizeram uma associação voluntária entre si e asfaltaram a sua rua da casa, a rua da casa deles, e
em que, assim, é um serviço que deveria, em tese, ser prestado pelo governo, fosse produzido através de uma iniciativa privada. Então, justamente esse conceito de externalidade que eu coloco aqui é uma questão a ser debatida. Se realmente ele está colocando a questão da externalidade como se fosse algo advindo do próprio mercado, ou se a gente pode abordar essa questão da externalidade como ações que o governo toma. O que eu acho mais lógico de se imaginar, visto que a gente vive em uma sociedade onde o controle exercido pelos governos, eles ainda não têm grande proporção na escala global. A gente pode tomar como exemplo diversas situações ao longo do tempo, como crise de 29, os próprios acontecimentos posteriores, como a ideia do New Deal, que são defendidas com diferentes aspectos, como ocorreu, o porquê que ocorreu, se realmente foi um fato de excesso de produção, ou se foi consequências advindas desde do ano de 1921, com políticas tomadas pelo governo americano. A gente pode ver a crise do petróleo, que também foi outras consequências, que também foi trazida por parte dos keynesianos em relação a um dos problemas dos ciclos econômicos, que é uma questão também discutível, e a mais recente agora em 2008, que é justamente uma crise de crédito, mas aí a gente tem que entrar na questão de como que essa crise de crédito foi gerada, quais são os motivos que levaram, da questão da liquidez que se gerou no mercado, quais foram os motivos que se levaram até esse tipo de liquidez. Então, são diversos aspectos que têm que ser debatidos, que devem ser levantados antes de fazer qualquer questionamento em relação a forma específica com que se trata essas externalidades. Bem que ainda aborda a questão do porquê dos motivos que ainda a mão invisível de Adam Smith, que ele coloca como conceitualmente vai tratar ao longo desse princípio até o final, que não consegue levar a distribuição equitativa de bem-estar econômico para todas as pessoas. Seria justamente essa a problemática de não ser o motivo da mão invisível não conseguir satisfazer, ou existem algumas medidas externas ao mercado que fazem consequentemente com que isso ocorra. Mesmo que ele aborde a questão do governo pode fazer intervenções econômicas e que isso pode ser benéfico em relação a algumas áreas e que nem sempre ele fará, a questão essa liberdade, a partir do primeiro momento que ela é dada, ela é concedida, ela adquire prerrogativas que vão ser tomadas e balizadas por quem? Vão separadas por quem? Se são exatamente esses governos que têm o poder político em suas mãos. E é justamente por essa questão que acaba gerando esse receio ele propriamente traz, a questão de enaltecer os poderosos e da questão que o governo às vezes também tem boas intenções em intervir na economia para melhorar as áreas específicas que ele toma as medidas. A questão justamente se uma área privada ela emprega os seus meios e faz ela mais produtivamente, que ela faz ela com uma melhor qualidade, há necessariamente se houver uma terceira pessoa, um terceiro ente para controlar aquela ação, para remediar aquela ação, sendo que a própria questão individual do indivíduo, ela própria como racionalmente como resolver problemas, pois a questão econômica é justamente advindo do problema da escassez, onde você tem que acarretar aqueles meios que você tem, aqueles meios que você pode utilizar para atingir um objetivo através das suas ações que você toma. Então aqui a gente pode perceber um pouco o que ele trouxe em relação a como as pessoas interagem. O comércio poderia ser bom para todos, que na verdade é uma prerrogativa para que haja a evolução da sociedade como um todo, abordando também princípios em que ocorra uma intervenção em determinados aspectos na economia, em determinados meios do mercado, para que haja assim uma equidade, segundo o Gregory Menkel, e com que isso ocorresse de fato uma melhora tanto produtiva quanto econômica para a sociedade. Bom, acredito que tenha conseguido passar de maneira breve, mas espero que tenha correspondido, que tenha levantado questionamentos que realmente façam valer a pena esse vídeo, que isso também não fique por aqui, porque eu pretendo também
aprofundar mais em meu estudo, mesmo que eu seja um aluno de Direito do primeiro semestre. Espero que isso possa me acarretar um desenvolvimento pessoal também, como esse vídeo aqui, que é uma boa perspectiva, mas que acabou se interagindo bem com minhas perspectivas de estudo, pois é uma área econômica que eu sempre estudei desde meus 14 anos de idade. Então já tem essa proximidade, essa questão mais de me identificar mesmo com a área, juntamente com a questão do direito, que também me interessa muito. Que um dos meus influenciadores foi Frederic Bastiat. Então é por isso que eu acredito que a partir dessas concepções enaltecidas no mercado, sobre esses princípios enaltecidos aqui por Gregory Menkel, e esses aprofundamentos que eu trouxe, que eu coloquei aqui como outras discussões, como outros pensamentos, como questionamentos em relação às suas propostas, sejam de boa serventia para esse trabalho. Desde já, muito obrigado, e foi esse o vídeo.